faz, preparar um esboço de mensagem. Mas nesta mensagem, Deus não me deixou preparar esboço. Eita. Eu quero pregar, direcionar ao Espírito Santo. Glória a Mais uma Deus. vez. Os irmãos vão dando glória, tudo vai ficar bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amados, o livro do profeta Abacuque é um livro interessante. Abacuque, que é considerado um dos profetas menores, não por seu tamanho, mas sim pela quantidade das suas profecias. Quando você lê o livro do profeta Abacuque, você percebe que este é um livro pequeno, contém apenas 3 capítulos. E dentro desses 3 capítulos, nós vamos encontrar, ao mínimo, 3 orações deste profeta. Abacuque, que significa aquele que abraça ou aquele que abraçava, escreve este livro em um momento de perigo, em um momento de ameaça. O reino norte já havia sido subsistido e o reino sul, que era o reino de Judá, estava ameaçado pela Babilônia de ser totalmente destruído. Depois, quando nós vamos estudar a história, nós vamos percebendo que o reino de Judá era um dos únicos ainda que estava de pé. O Egito já tinha caído, a Síria já tinha caído, Samaria já tinha caído, mas Judá ainda estava em pé. Você vai ler a história, você vai ver os livros históricos da Bíblia também, você vai ver que Judá está diante de uma grande ameaça. Por conta dessa grande ameaça, Abacuque, que residia na cidade de Judá, ele faz 3 orações. Se você ler o livro, no primeiro capítulo ele faz uma oração, e a oração que ele faz no primeiro capítulo é pedindo socorro a Deus. Abacuque está tão desesperado que a oração dele não é uma oração simples. Abacuque, primeiro, verso 2, você vai ver que ele está gritando, ele está falando alto, ele está pedindo socorro, pedindo para que Deus responda a sua oração. No capítulo 1, Deus não responde a oração de Abacuque, então ele muda a estratégia. No capítulo 2, você vai perceber que Abacuque não ora mais aos muros nem às portas da cidade. No capítulo 2, Abacuque ele vai subir as muralhas da cidade e lá em cima ele vai clamar ao Senhor, dizendo: já que Deus não me respondeu embaixo, então eu vou lá em cima para ver se Deus me responde. Aleluia! Para a alegria de Abacuque, para o alívio dele, Deus respondeu a sua oração no capítulo 2. No capítulo 2, Deus falou assim para Abacuque: corre lá, prepara tábuas bem grandes, você escreve bem grande, para que todo mundo possa ver e ler as palavras que eu vou te dar. No capítulo número 2, Deus começa a falar, e você vai escrever, porque essa visão é para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá, e se dará espera, porque vai acontecer. Abacuque rapidamente desce, prepara as tábuas e escreve a mensagem de Deus. E a mensagem que Deus deu para Abacuque era a seguinte: Abacuque, se prepara com Judá, porque o caldo vai apertar, as coisas vão ficar difíceis, as coisas vão piorar para Judá. Abacuque, no desespero, fala: Deus, não é essa a resposta que eu queria. Eu queria uma resposta de livramento, eu gostaria de uma resposta que o Senhor faria conosco, como o Senhor fez lá em Juízes, levantando homens para dar livramento ao povo. Só que Deus fala para Abacuque no capítulo 2: não dessa vez, Abacuque, eu permiti o mal entrar em Judá, se prepara porque as coisas vão piorar. Abacuque mais uma vez vai pedir clemência, e Deus vai dizer: mas fica tranquilo, Abacuque, porque mesmo as coisas piorando, o justo viverá pela fé. Aqueles que são justos, aqueles que têm o coração na minha presença, eu guardarei do mal que há de vir sobre Judá. Essa oração de Abacuque, capítulo 2. Então nós entramos no capítulo 3, e o capítulo 3 marca a história desse profeta, porque olha que interessante, na primeira oração ele pede livramento, na segunda oração ele pede resposta, mas a terceira oração de Abacuque ele faz um pedido. E quando você lê o livro dos profetas menores ou também o livro dos profetas maiores, você vai perceber que Abacuque é o único que faz esse pedido. Perceba que no capítulo 3 a oração que ele faz não é a oração pedindo clemência, a oração que ele faz não é a oração pedindo glória, não é a oração pedindo justiça, não. A oração que
tornou a profecia atemporal, porque não ficou presa apenas ao período que Judá foi invadida por Nabucodonosor. A oração que o profeta faz aproximadamente 507 anos antes de Cristo é: Senhor, eu ouvi a tua palavra e as coisas vão piorar, mas eu tenho um pedido para te fazer: aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos lembra-te da tua misericórdia. Como é que o profeta faz um pedido desse, mesmo sem saber se ele estaria vivo ou não, para ver a resposta dessa oração que ele tinha feito para Deus? Mas Abacuque, ele tem um coração aplicado na obra. Abacuque, ele tem um coração aplicado a Deus, ele tem uma preocupação do que seria como povo de Deus ao longo e ao passar dos anos. É por isso que ele pede: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e quando as coisas piorar, lembra-te da tua misericórdia. A oração de Abacuque ecoou nos dias da sua vivência, e a oração de Abacuque, ela ecoa até os dias de hoje, porque quando vemos essa oração, nós começamos a entender e a perceber que o avivamento do Senhor é sobre a igreja, e no momento de caos, no momento de dificuldade, o Senhor ainda lembra-se de nós, mas não com ira, mas lembra-se de nós com misericórdia. Glória a Deus. Foi feito: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia, Jesus. Ela é conhecida no meio dos anos. Pois bem, nós vamos ver uma vez que essa resposta foi concedida à oração de Abacuque, porque praticamente 110 anos depois da oração de Abacuque, aparece o profeta Joel. Joel, ele faz também um pedido, ele faz uma oração. No capítulo 1, no capítulo 2 do livro do profeta Joel, ele vai ver que vai ter um esfriamento espiritual no meio da congregação. Ele vai dizer: olha, não é hora de se alegrar, não é hora de festejar, pelo contrário, o momento agora é de rasgarmos as nossas vestes, é de fecharmos a porta, é de invocarmos o nome de Deus. Joel vai dizer assim para os ministros do altar, que estão entre o altar e o alpendre. Ele vai dizer: olha, é hora de nós chorarmos pedindo para Deus, para que Ele desça mais uma vez sobre nós. É hora de nós chorarmos clamando a Deus, para que Ele manifeste a sua presença. Aleluia, Jesus. E o Deus vai responder a oração de Joel, e por inspiração de Deus, ele escreve Joel 2,17, dizendo: ó Senhor, daqueles últimos dias, o Senhor respondeu a Joel: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A promessa foi feita, só que essa promessa do livro do profeta Joel não é uma promessa temporal, pastor, que é temporal, é apenas uma promessa para aquele tempo. Essa promessa de Joel 2 é uma promessa atemporal, ou seja, ela é para todo o tempo que a igreja estiver disposta a receber esse avivamento. Pois bem, a promessa foi feita, a oração do Abacuque pediu, Deus respondeu através da vida do profeta Joel. E quando você vai começar a estudar a Escritura, você vai ver que essa promessa feita ao profeta Joel, ela começa a se cumprir no livro de Atos, no Evangelho de Atos. Mas há um detalhe aqui: por que ela começa a se cumprir no Evangelho de Atos? Eu acho interessante que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado o segundo livro do apóstolo Lucas, porque é Lucas que começa escrevendo lá no Evangelho de Atos. Quando você lê Atos capítulo 1, ele vai dizer assim para Teófilo: olha, eu já escrevi uma vez, mas agora eu vou escrever de novo, porque eu sou testemunha das coisas que aconteceram com Jesus Cristo. Eu ouvi falar. O interessante é que nos evangelhos que nós temos, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, porque sinóticos são evangelhos que se assemelham entre eles, Mateus, Marcos e Lucas, mas João não é considerado sinótico. Por quê? Porque o evangelho de João tem histórias que não tem Mateus, nem Marcos e nem
início da história da igreja, como a igreja cresceu, como a igreja se estabilizou, como a igreja se estruturou. E Lucas começa a escrever no Atos capítulo 1, lembrando da promessa de Jesus. Quando você lê Atos capítulo 1, não tem como não se lembrar da oração de Abacuque. Quando você lê Atos capítulo 1, não tem como você não se lembrar da profecia feita a Joel. Por quê? Porque o próprio Cristo vai citar essa profecia de boa. E diante dessa profecia, o próprio Cristo diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, e até aos confins da terra. Olha aqui para mim, Abacuque orou, Joel recebeu a revelação da profecia, e Jesus falou: chegou o tempo de dar início ao cumprimento dela. E nós vamos ver o início dessa profecia se cumprir em Atos capítulo 2, que é o texto áureo do pentecostalismo. Porque Atos capítulo 2 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste era a segunda festa que Deus ordenara aos hebreus, em Deuteronômio capítulo 16. E o povo tinha que comemorar 3 festas ao ano: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. O povo está comemorando a festa de Pentecoste, e durante aquela festa, olha o que Lucas disse: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu A senhora não está olhando a mão dela porque está olhando para a mão dela. e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles. Eu acho que ela era desviada porque ela estava cantando louvor. De fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha aqui para mim, Lucas falou no verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Preste atenção nesse caminho, preste atenção nesse versículo. Lucas está dizendo que estavam todos reunidos embaixo de um só propósito, lá em Jerusalém, lá dentro do Senado. Porque Jesus falou no verso 1: ficai em Jerusalém, até que lá no alto sejam revestidos de poder. E eles cumpriram a ordem de Jesus Cristo, ficaram em Jerusalém. E o texto diz, mas Lucas é detalhista, eu gosto disso, porque Lucas disse: e estavam reunidos, eles estavam juntos, eles oravam juntos, eles cantavam juntos, Aleluia, eles Jesus. clamavam juntos, eles cultuavam juntos. Porque eu começo a entender esse texto errado, que não tem como ter avivamento na desunião e nem na divisão. Avivamento para acontecer, a igreja precisa estar unida, debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito. Glória a Deus, Não tem como Deus derramar avivamento com a igreja dividida, aonde um quer subir, o outro quer descer, Verdade, aonde o Deus. pastor tem uma visão e os obreiros têm outra visão. Ele está dizendo: para derramar do Espírito, precisam todos estar debaixo de uma mesma visão, uma vara cheia. Eu estava prestando atenção aqui no culto, e meu coração se alegrou quando levanta e disse assim acerca do pastor Bento, que ele abraça a causa, que ele dá espaço e dá liberdade. Eu me alegrei porque eu comecei a entender que essa igreja está debaixo de uma mesma visão, essa igreja está debaixo de um mesmo Glória a Deus, propósito. Senhor. Não é que os congressos que a gente prega aí fora são temas totalmente almáticos. E que é isso, pastor? São temas que vai tratar apenas do ego da alma, mas ainda tem um povo remanescente. Pai,
dia tempo da igreja, o de repente de Deus acontece, deixa eu te dizer, vai adorando, de repente Deus te batiza com Aleluia, Jesus. restaura, de repente ele traz dons espirituais, de repente ele abre a tua visão, de repente ele te chama pelo teu nome, a mão direita, de repente ele sopra teu nome na tua Deus falou para Jeremias: essa é a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o texto diz que Jeremias se levantou, pastor, e desceu na casa do oleiro. Mas quando ele chegou lá, ele veio uma surpresa: o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. O que isso quer dizer? É que o oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega, mesmo antes de Jeremias chegar, o oleiro já estava trabalhando. Então, de repente, Deus manda Samuel na casa de Jessé e manda chamar Davi, que não está nem sabendo o que está acontecendo, porque já tem uma mesa preparada e uma unção para descer sobre a cabeça dele. De repente, Deus manda Elias lá na terra de Abel-Meloá para ungir Eliseu como profeta em seu lugar, mesmo sem Eliseu saber o que estava acontecendo. De repente, Deus se manifesta no meio da sarça e diz: Moisés, eu já te vi, tira a sandália dos teus pés e vem, porque eu já te escolhi. Enquanto o Gideão está valendo o trigo do lagar, o anjo do Senhor está olhando para Eliseu, falando: amoroso, o Senhor é contigo, até o repente que Deus está. João 5, ele diz assim: antes de eu entrar na festa, eu vou aqui na porta das ovelhas, meu amigo está lá, paralítico, levanta, seja curado, 38 anos, pecado, Jesus, levanta, está curado, já fez o milagre, agora dá licença, eu estou na palestra, mas Jesus volta na festa. Alguém entendeu que Jesus gostava de festa? Aí o paralítico diz assim: já que Jesus vai para a festa, eu não vou ficar lá de fora. O texto diz que o paralítico pegou a cama, deixou a cama na porta da festa e disse: se Jesus está, eu também estou.
apareceu com ele lá. Leão tava lá. Aleluia. Jesus gosta de festa. Glória a Deus. Quem festa? Mãe, Ninguém chega assim, ó, hoje ele é tá festa. aqui. Olha que uma roupa que eu tenho alguém. Frente da festa você foi a melhor. Roupa. Olha a festa O desse leão homem. tava lá, mãe. Mas nem Salomão. É a melhor uniforme. Eita glória. Olha essa aqui, essa aqui é cheia de roupa ainda. Aleluia. Deus gosta de festa. Glória a Deus. Dia de festa ninguém pega aquele creme, não. As mulheres mais felizes. Escola. Chapinha. Aleluia. A festa começa às 6, 10 horas da manhã. Já estão se arrumando no dia anterior. Porque quer chegar bem apresentado na Festa. Glória. E Jesus gosta disso. Nós sabemos, né, mãe? No dia da Que essa é a Vitória que diga. perfume mais fraco. Você pega o mais forte. Que é para chegar primeiro que você. Dessa maneira. Aleluia. É característica de festa, sim ou não? Sim. Então Jesus gosta de festa. Glória a Deus. Aí na festa que tem de Jesus, porque lá no cenáculo, pensa que ficavam os 12 lá assim, ó, os 120 no cenáculo. Não, aqui é o culto, Aleluia. é uma festa. Glória. Pedro está avisando para os discípulos, no capítulo 2, Pedro se levanta antes mesmo de que todo mundo fala que Pedro ficou de pé e pregou para desse lado. Mas antes de pregar para ele, ele pregou para 120. Jesus abriu, ó, é festa. Aleluia. Aí quando alguém cansado, está cansado, você vai descansa, você vai, começa a cantar. Vou cantar, vou falar. Vou cantar, vou orar. A festa ia acontecendo. Deus ouviu, escuta aqui. Deus ouviu o som de adoração dentro do cenáculo. Isso agradou tanto o coração de Deus, que Deus diz: vou me manifestar através do som. Porque toda vez que Deus quer dar vitória para o povo, Deus se manifesta através do som. Olha isso aqui. Deus falou para Josué: rodeie as muralhas de Jericó por 6 dias em silêncio. Durante 6 dias eles rodam e nada acontece. Mas no 7º dia, Deus falou: corromper o silêncio agora. Põe os levitas lá na frente e manda os levitas tocar, e o povo vai atrás se adorando. Porque enquanto os levitas adoram e o povo glorifica, eu vou derrubar as muralhas. Aí eles iam rodeando, mas não mais em silêncio. Eles iam cantando, tocando, salteando, e as muralhas caíram por terra. Quando Deus deu a vitória para Gideão, Deus falou para Gideão: reúna os 300 no arraial dos midianitas, pega a tocha, pega o cântaro. Quando for o próximo da meia-noite, vocês vão fazer assim, vocês vão acender a tocha, vocês vão quebrar o cântaro, e é para gritar mais alto. Porque enquanto vocês gritam, eu dou vitória no meio dos midianitas. Deus deu vitória. Midianitas 33:3. Deus falou: clama a vida, clama aqueles que gritarem em alta voz. O povo gritava e Deus dizia: vou responder. Agora no cenáculo são 120 dizendo: ai, manda fora.